Boa noite, boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre irritabilidade, mulherada irritada, essa irritabilidade, de onde que vem? Hoje a gente vai falar um pouquinho disso. Boa noite, seja bem-vinda, Anja, Ilson, Chandra, Sena, Thay, Sena, boa noite, sejam bem-vindas. Vou esperar o pessoal entrar e hoje a gente vai falar sobre esse sintoma da ansiedade, né? Que é essa irritabilidade, tá insatisfeita com a vida, com as coisas, né? Parece que nada realiza, nada faz com que você fique realizada, feliz, satisfeita. Então a gente vai mergulhar nessa irritabilidade. Então hoje eu vou trazer aí 3 motivos que fazem com que a mulher tenha esse sintoma, né? E através disso a gente vai transformar essa realidade, né? Aqui na nossa semana de esquenta do nosso evento que vai acontecer na semana que vem, no dia 27/4, às 20 horas, onde eu vou te entregar as 3 chaves mentais. Deixa eu baixar aqui. Onde eu vou te entregar as 3 chaves mentais para você vencer a ansiedade e a insegurança. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso evento, vai lá no link da bio, se inscreva. Diva, bem-vinda, boa noite. Vai lá, se inscreva e já receba os 2 presentes que tem lá no link para você baixar, para você já começar a colocar os seus planos em prática agora na sua vida, através desses 2 presentes que eu preparei. O primeiro é um exercício prático para você já começar ali nesse processo de autoconhecimento, né? Então ali você vai respondendo alguns questionamentos e depois que você responder, aquilo que você coletar do exercício, você vai aplicar no segundo presente, que é um e-book, Por que não confio em mim? Por que não acredito em mim? E aí você vai conseguir identificar os motivos pelos quais você não acredita em você e muito provavelmente por isso você está boicotando o seu processo, boicotando, né, os seus planos. Muitas vezes a gente tem planos, a gente tem ideias que a gente quer concretizar, mas por questões emocionais a gente não consegue realmente colocar em prática aquilo que a gente quer, né? Então, às vezes, começar um curso, começar a fazer exercício, né? Quem tem ansiedade é aquela pessoa que tem muitos projetos, muitas ideias e não consegue colocar em prática. Então, por isso mesmo se sente atrasada na vida, então as outras pessoas conseguem, eu não consigo, né? Então, uma autocobrança muito grande, eu já deveria estar fazendo isso e não estou, né? Então ela tem ali, ela se cobra muito, né? Então esse é um dos mecanismos que a gente também trabalha, né? Essa autocobrança, que isso só faz com que a ansiedade, né, vá lá em cima, vá lá no topo. Então, a gente consegue realmente colocar os nossos projetos em prática se a gente primeiro trabalha com o nosso emocional, se a gente primeiro trabalha com a nossa autoestima, né? Então, a gente precisa trabalhar nesses bastidores emocionais para que realmente a gente consiga vencer a ansiedade e colocar os nossos projetos, os nossos planos, né, em prática, porque daí sim, né, esse é o caminho, gente, é por aí que a gente consegue realmente se livrar da ansiedade, né? Por que você tá ansiosa? Porque você tem um monte de coisa aí que você quer fazer, que você não consegue, que tá aí dentro, né, e você não sabe como, e você não tem coragem, e você não consegue enfrentar as pessoas na tua casa para falar que é isso mesmo, que você tem medo do que as outras pessoas vão pensar, se você quiser fazer aquilo que você tá a fim de fazer, enfim, né? Então, quantas questões existem dentro de nós que nos impedem, né? Crenças inconscientes que nos impedem de realmente a gente dar um passo adiante, né? E quando eu falo dar um passo adiante, é fazer coisa que tem
tem a ver com você, que faz sentido para você, e nesse movimento a gente se realiza, né? Não é gostoso quando a gente, sei lá, quer fazer tanto um curso, aí consegue fazer o curso, né? Quer montar alguma coisa e monta, né? Quer iniciar um projeto, enfim, né? Começar a fazer um exercício físico, tantas coisas que a gente tem vontade de iniciar na nossa vida, mas por questões inconscientes a gente não consegue, né? Às vezes a gente não consegue dar limite para as pessoas, né? Então, para que eu consiga me relacionar, né, amorosamente ou num grupo de amigos, eu gostaria de estar ali com o pessoal, mas eu sou uma pessoa que às vezes eu não consigo me relacionar, eu tenho dificuldade de me relacionar, né? Eu tenho dificuldade de impor os meus limites, então eu acabo evitando essas relações. Enfim, o quanto que as nossas crenças, as nossas dinâmicas, a forma como nos enxergamos, né, nos coloca em certos lugares ou situações, né? Então a gente vai falar sobre isso hoje. Deixa eu ver aqui quem tá entrando. Boa noite, Cida. Boa noite, Sônia. Boa noite, Ju Muniz. Boa noite, Chandra. Então fica aqui, mulher. Fica aqui que nós vamos falar de ansiedade. E a gente vai falar, vou te entregar aqui muitas viradas de chave, né? Muitas crenças que a gente tem e a gente precisa, né, dessas viradas, insights. Nossa, é isso. Gente, quando a gente tem um insight, é tudo, assim, né? Porque daí você percebe, aquilo entra, faz sentido para você e a partir disso é que a mudança começa a acontecer. Então, aqui na nossa live, que eu falo que é a nossa live terapia, né? Porque aqui eu trago para vocês a minha experiência como psicóloga, né? Eu sou psicóloga junguiana, trabalho, né, com símbolos, sou especialista em sagrado feminino também, então por isso que o meu trabalho aqui é voltado para o público feminino, é voltado para as mulheres, né? Então o que eu trago aqui para vocês é a minha vivência, né? Quem me conhece sabe, também já tive ansiedade. Então, o que eu trago é da minha vivência, é do meu estudo e também do meu campo de batalha aqui com as minhas pacientes, né? Então, o que eu trago para vocês é o que realmente está acontecendo, né, na psique das mulheres, o porquê que a gente faz isso, por que a gente se boicota, por que a gente não acredita na nossa capacidade. E tudo isso são os bastidores, né, são as raízes da ansiedade. A ansiedade é só um sintoma, gente. Né? Ansiedade é um sintoma, ansiedade, insônia, é um sintoma de que algo está errado, né? De que o nosso emocional não anda bem, né? Que talvez a gente esteja realmente sentindo que está perdendo o controle de algumas coisas da nossa vida, né? Porque a ansiedade é isso, aquela sensação de perda de controle. Então, se você tem ansiedade, fica aqui comigo que a gente vai falar disso hoje. Rafa, bem-vindo. Karen, bem-vinda. Cida, gratiluz, Cida. Então, gente, a gente vai falar hoje, né, sobre aquela mulher, né, irritada. A mulher ansiosa, ela vive, né, nessa irritabilidade. Aí as pessoas falam, você só dá patada, né, você não sabe falar, você é grossa, né, e às vezes ela se sente mal. Né? Porque, poxa vida, eu também não quero ser essa pessoa, né? Que sou irritada o tempo todo, dou patada nos outros. Não quero ser essa mulher, né? Eu quero ser uma mulher agradável, eu quero ser uma pessoa, né? E por que isso acontece? Né? Por que eu tô irritada? Por que eu dou, né? Tô dando patada nas pessoas, né? Isso tudo vem do nosso mecanismo de defesa. O nosso mecanismo de defesa, quando a gente vê alguém, né, que tá ali maltratando as pessoas, né, falando qualquer coisa, sem se importar, né, com os outros, é alguém que tá agindo ali com o seu próprio mecanismo de defesa, né, é uma pessoa que não está segura de si, ela precisa se defender o tempo todo, ela precisa ser reativa nas relações, né? A todo momento ela acha que as pessoas estão atacando ela de alguma maneira, né? Então ela precisa estar com o mecanismo de defesa dela sempre ali
ativado, digamos assim, né? E a gente sabe que quem tem um mecanismo de defesa, quem fica com o mecanismo de defesa ativado por muito tempo, né? Isso causa ansiedade, porque é aquela nossa necessidade, né? De autoproteção, né? Então é luta ou fuga. Eu tô ali o tempo todo em alerta, em estado de alerta, né? Então por isso que depois chega de noite e não dorme, porque passa o dia todo, né? Em estado de alerta, e aí chega a noite, difícil, né, de baixar ali e conseguir relaxar e entrar no sono profundo. Então a gente vive nesse estado de alerta, né? E o que é isso? É o nosso sistema de defesa atuando para nossa própria proteção, para nos preservar, né? E por que eu preciso dessa preservação, desse mecanismo de defesa? Porque tem uma parte em mim que está se sentindo frágil, né? Então, por exemplo, eu tenho medo, eu passei por um trauma, me relacionei com uma pessoa, eu passei por um trauma naquela relação, né? Então eu prometi pra mim mesma, não vou mais ser trouxa, não vou mais. Né? Quantas vezes, né, gente? Quem tá aqui, vocês me falam aqui, quem tá me assistindo, me conta que já passaram por isso. Claudiana, bem-vinda, boa noite. Gislene, Carmen, Mara, bem-vindas. Não é, gente? Às vezes você passa por um relacionamento amoroso, você, né, passou por um trauma ali. A pessoa fez alguma coisa, te traiu, às vezes traição mesmo com outra pessoa, né? Ou às vezes a pessoa falou mal de você, te roubou, enfim, né? Quantas coisas a gente, violência doméstica, né? Quantas coisas a gente vê por aí e que acontece, que a gente vive, né? Então, quando a gente passa por esses traumas, muitas vezes a gente tem muito medo de se relacionar novamente, né? A gente tem muito medo de se abrir, né? E aí a gente faz o quê? Ah, não vou mais me relacionar com ninguém, né? Não quero mais saber, né? Ou então me relaciono, mas sou fria, não me envolvo emocionalmente, né? Pra quê? Pra eu não me machucar, né? Então eu já nem aprofundo a relação, sempre tô ali tentando, né, deixar a coisa mais superficial. Pra quê? Pelo medo que eu tenho, né, de me relacionar e de me machucar novamente. Nas relações amorosas e também nas amizades, né? Então a gente acaba ficando com medo de fazer amizades, se abrir com as pessoas, né? Porque a gente tem medo de se colocar nesse lugar de vulnerabilidade nas relações, né? Porque esse lugar de vulnerabilidade, a outra pessoa pode vir me atacar, a outra pessoa pode querer me invadir, e como eu não sei dar os limites, eu nem me abro. Eu deixo o meu sistema de defesa atuar. E aí, quanto mais o tempo passa, mais a gente vai se afastando das outras pessoas, mais difícil vai ficando a gente se relacionar, né? Porque a gente vai se afastando, a gente vai deixando os nossos mecanismos de defesa atuarem, né? Como uma forma de nos proteger, para que a gente não sofra nessas relações, assim como a gente sofreu nas outras relações. E com isso a gente vai se afastando. E a gente precisa das relações para que a gente se sinta segura. Né? O Freud, ele trouxe muito isso, né? Essa visão. A gente precisa se relacionar com as outras pessoas. A criança, ela se enxerga enquanto indivíduo através dos olhos da mãe. A mãe é que fala para a criança: olha, isso daqui é nariz, olho, boca. Isso que você está sentindo é tristeza. Você está triste? Aí ele já... Isso daqui é tristeza, né? Então, o nosso mecanismo de nos reconhecermos, querendo ou não, passa pelo outro. Então, a gente precisa se relacionar, né? Quem aqui viu aquele filme que aquele... Como é que é o nome daquele ator, gente? Esqueci o nome daquele ator famoso, que ele cai numa ilha e tem uma bola, que ele pinta a carinha ali na bola, que é o Wilson, e ele fica conversando com a bola um tempão, porque ele fica anos na ilha, isolado, sem relação social com ninguém. Ele só não pirou ali, gente, porque ele fez
dar bola, né, uma companhia. A mente dele, o sistema de defesa dele, para que ele sobrevivesse, para que a psique dele sobrevivesse, né? Ele precisou criar, né, um outro indivíduo em que ele pudesse se relacionar. Então, olha o poder e a importância das relações para nossa vida, para nossa autoestima, para a gente se enxergar as nossas habilidades. É tão gostoso quando você vai, encontra com o pessoal, bate papo, conversa, cada um fala de si. Peraí, gente. Eve, bem-vinda, boa noite. Elisângela, Tiane, Lola, Las, Rafaela, Graça, bem-vindas. Mulherada, Dulcilene, bem-vindas. Então, como é importante, né, gente, essas relações, a gente ter as nossas amizades, para que a gente possa se fortalecer. Né, para que a gente possa se enxergar. Porque a gente, às vezes, você tá mal, quantas vezes, né? Às vezes você tá mal ali, né, com a sua autoestima baixa e tal, aí você encontra com uma amiga. Então, tô falando disso, Chandra, autoestima, né? Às vezes tô ali com a minha autoestima baixa, encontra com uma amiga. E aí, nesse encontro, você começa a contar como é que tá a sua vida, né? E aí você começa, aí você vê que a outra pessoa tá mal. E você começa também ali naquela troca, naquela conversa. Às vezes você sai bem melhor do que você entrou. Por quê? Porque daquela relação, daquela conversa, daquela troca, você conseguiu se enxergar. Você conseguiu perceber quantas habilidades, como você é uma pessoa legal, quantas coisas você faz. Né? Então a gente precisa das relações, né, com as outras pessoas para que a gente consiga fazer essa manutenção da nossa autoestima, do nosso auto-olhar. Isso passa também pelos outros, né? Claro que a gente não pode depender, isso é outra história, né? Depender do olhar do outro para daí eu me aprovar, para daí eu gostar de mim. Não, a gente precisa das outras pessoas, né? Como uma parte auxiliar ali da nossa vida. Então é isso que a gente está falando aqui, né? Quando a gente tem ansiedade, a gente está na defensiva, a gente não consegue se relacionar, né? Então a gente perde esse campo, né, tão poderoso e tão rico, né, onde a gente poderia aumentar a nossa autoestima, desenvolver habilidades, né, quando a gente faz amizades, quando a gente conversa, quando a gente troca ideia com pessoas diferentes, né, a gente acaba ampliando também a nossa visão de mundo, né, então às vezes eu vivo de uma maneira, aí você conhece uma pessoa que vive de uma maneira completamente diferente da sua, você fala, meu Deus do céu, como assim, né, então isso amplia, né, então as relações, a gente fazer as amizades, isso tudo é muito importante. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Como é que tá o seu sistema de defesa? Ele tá te bloqueando, te impedindo, te deixando com medo de se relacionar com as pessoas, com medo de fazer amizades, né? Porque você sofreu um trauma lá atrás, porque deram uma mancada com você, né? Então o quanto que isso não é responsável também pela ansiedade que você sente hoje? Né? Quantas vezes eu não atendo mulheres que, não, naquela época que eu tava bem, que daí a gente sempre pergunta, né? Mas peraí, e a época que você tava bem, como é que era? Lembra aí, você que tá me assistindo, lembra, como é que era na época que você tava melhor na tua vida? Qual contexto você tava inserida, né? Você tinha amigos, você tava trabalhando, você tava solteira ou você tava namorando? Né? Como é que tava a sua vida? Né? Então aí normalmente a resposta da mulherada é naquela época eu tava solteira, né? Porque muitas vezes quando a gente entra no relacionamento, né, a gente tem aquela cabeça também de entrou no relacionamento, acabou a vida, né? Então normalmente só as mais sambadas é que já não faz mais isso, mas a maioria faz. Então, naquela época eu tava solteira. Naquela época eu tinha um monte de amiga, saía e tal, e não sei o que, não sei o que. Não é, gente. Não é. Quem tá aqui me fala, né? Então, o quanto que essa troca, esse sair, essa relação social, né, ajuda, colabora, né, para que a gente não tenha ansiedade. Então, provavelmente, né, se você for lembrar aí, se você for puxar na memória, você vai ver que
isso tem muito, muito a ver com a questão da ansiedade. Dani, bem-vinda. Eveliane Queiroz, bem-vinda. Chandra, verdade, né? Então, é isso, né? Quantas vezes a gente não percebe qual o contexto que eu tava, o que eu fazia? Gente, o que você fazia? Volta a fazer. O que você fazia? Eu dançava. Eu não sei o que. Às vezes não dá pra fazer do mesmo jeito. Às vezes a gente tem que dar uma adaptada ali, né? Então, sei lá, eu saía com as minhas amigas, agora eu sou casada, não dá pra sair com as amigas, mas sai com o marido, sai com a esposa, né? Então, mas não deixe de fazer, não deixe de lado, né? Porque quando a gente sofre um trauma, como eu disse, né? Um trauma relacional, o nosso sistema de defesa, ele vem atuar, né? Para que a gente não sofra mais. Por quê? Porque às vezes a gente não teve a capacidade ou a habilidade de lidar de uma forma mais assertiva com aquela relação. Então a pessoa fez a gente de gato e sapato, invadiu, traiu, né? Fez tudo, né? E aí, ao invés de olhar pra si e falar, tá, mas por que a pessoa fez isso comigo? Né? Ou na amizade, ou no relacionamento amoroso, ou no emprego. Por que isso aconteceu? Né? Porque eu permiti. Então a gente precisa puxar essa responsabilidade para nós, né? Essa autorresponsabilidade. Né? E quando eu falo de autorresponsabilidade, eu tô falando da mulher mais madura que existe dentro de nós, não da menininha que fica na vitimização. Né? Por que fizeram isso? Por que fizeram isso? Não, mas por que eu permiti? Né? Porque só acontece comigo aquilo que eu permito. Por que eu me permiti? Por que eu permiti que a pessoa me tratasse dessa forma? Por que eu permiti que essa situação acontecesse na minha vida? Né? E aí, quando a gente começa a tomar essa consciência, a gente toma a responsabilidade e o nosso mecanismo de defesa já não precisa mais atuar com esse medo todo que quem é ansiosa sabe, né, muito bem o que é, né? Que esse medo que toma durante o dia, durante a noite, um medo de morrer, um medo de que alguém vai acontecer alguma coisa, de que não vai dar tempo, de que nada do que você faz tá certo, nunca é bom o suficiente. O que é isso? Isso são só sintomas. O meu trabalho aqui é fazer você olhar para as causas. Porque quando a gente olha para as causas, a gente consegue virar a chave. Boa noite, Clê! Boa noite! Então, Cida, pois muitas vezes para ser aceita, né? Muitas vezes para ser aceita. Então, a gente precisa aprofundar, né? E esse é o meu trabalho, é fazer você aprofundar, né? E compreender por que eu faço isso, né? Porque esse sistema de defesa, né? Que te impede, né? De ser assertiva, né? Ele precisa vir cair por terra, mas isso acontece quando a gente enxerga, né? Por quê? Pra quê? Por que eu tô me colocando nesse lugar? Né? Pra ser aceita? Então tá, pra ser aceita, que nem a Cida falou. Mas por que eu preciso que o outro me aceite? Né? Que necessidade infantil que eu tenho ainda? Porque essa é uma necessidade infantil nossa, e tá tudo bem, gente. Todos nós temos, né, essa necessidade infantil. Por que eu ainda preciso que o outro me aceite? Né? Então, enquanto eu tiver essa necessidade do outro me aceitar, eu vou ficar me colocando nessa posição, nessa situação. Né? Então a Cida identificou para que o outro me aceite. Então a gente precisa trabalhar, Cida, a necessidade que eu tenho da aceitação do outro, sendo que sou eu que preciso me aceitar. Eu não dependo da aceitação do outro. Né? Eu que preciso saber o que é bom para mim, porque eu que estou dentro de mim desde o dia que eu nasci. As outras pessoas estão passando. Né? Pode ser a minha mãe, pode ser o meu pai, pode ser o meu irmão, pode ser o meu filho. Quem tá comigo desde o começo sou eu. Então só eu posso avaliar o que é bom para mim. Né? Exatamente.
né? A Chandra falou, acho que é o medo de ficar sozinha, né? Então, medo de ficar sozinha. Né? Então, por que eu tenho medo de ficar sozinha? Né? Porque eu mesma não me basto. Né? As minhas necessidades, eu não tenho às vezes gosto pela vida. Né? Às vezes a gente tem medo de ficar sozinha, porque a gente precisa ter uma outra pessoa ali que traz um tchan pra minha vida. Né? Porque se eu fico sozinha, eu não consigo às vezes curtir a minha própria solitude. Né? Eu não consigo curtir ali a minha própria companhia. Por que eu não consigo curtir a minha própria companhia? O que está me faltando? Né? O que eu preciso fazer para eu me tornar uma pessoa interessante para mim, em primeiro lugar? Porque daí para os outros é consequência. É consequência. Né? Para mim, em primeiro lugar, o que eu preciso fazer para me tornar uma pessoa interessante? Né? Então, isso começa, gente, nesse lugar da autoaceitação, né? De não precisar da opinião do outro. Claro, às vezes, depois que eu percebo o que faz sentido para mim, o que eu quero, claro, eu vou compartilhar, às vezes, com uma pessoa de confiança, com poucas pessoas de confiança, né? Não é com todo mundo, não, é com poucas pessoas que você percebe que tem uma sabedoria maior que a sua, né? Não é qualquer um que você vai ficar perguntando coisas íntimas, né? Então, a gente precisa, primeiro, se conectar, o que faz sentido para mim, né? E depois, sim, a gente se abre para o outro, né? Então, voltando àquilo lá que a gente estava falando, né? Por que eu me coloco nesse lugar? Então, a gente precisa compreender, né? Por que eu me coloco nesse lugar, nessas relações? Né? E aí, quando a gente vai treinando as habilidades, né? Aprendendo a dar limites, fortalecendo a nossa autoestima, daí sim a gente conseguir dar o limite para o outro, né? Porque lógico que a hora que a gente dá limite, né? A outra pessoa vai dar pulo dessa altura, né? Não, eu não quero, como assim? Deu limite, sempre fez, agora você não vai fazer mais, sempre deixou, sempre foi permissiva, agora não vai mais ser, como assim? Né? Então a gente precisa estar forte também para poder dar limite. Para aguentar também a outra pessoa ir embora, né? Que nem vocês falaram aqui, né? Medo de ficar sozinha, né? Exatamente, Cida, como uma muleta, né? A Sandra falou, eu amo ficar sozinha. Isso aí, Sandra, muito bom, né? Exatamente, Cida, uma muleta, a outra pessoa serve de uma muleta emocional para mim, porque eu mesma não consigo ficar bem comigo, sozinha. Então aí, gente, a gente entra numa dependência emocional, né? Eu não consigo ficar bem sozinha, eu preciso da outra pessoa comigo para que eu fique bem. E aí, quem tem coragem de dar limite para esse outro? Porque qualquer limite que você der, a pessoa vai embora. E se você não banca ficar sozinha? Né? Então, por isso que a gente precisa se fortalecer, né? E para a gente conseguir, inclusive, dar esses limites nas relações, né? De forma assertiva, para que o nosso sistema de defesa, que é o que causa ansiedade, né? Então eu tô te mostrando, tô te ensinando aqui, ó, você que tem ansiedade, eu tô te ensinando como é que a ansiedade acontece na sua mente, como é que ela se desenvolve. E tô te falando qual que é o caminho contrário que você precisa fazer para se livrar da ansiedade. Né? A ansiedade se desenvolve por conta desse mecanismo de defesa. A gente fica em estado de alerta o tempo todo. Né? A gente fica em estado de alerta e depois, chegando de noite, não consegue dormir. Então, para que a gente diminua esse estado de alerta, a gente precisa criar recursos dentro de nós para que ele naturalmente, né? E aí, com o tempo, eu vejo as mulheres, nossa, olha, já faz 2 semanas que eu não tenho ansiedade, nossa, nunca mais eu tive, nossa, às vezes eu sinto que eu tô um pouquinho, mas as crises eu não tive mais. Naturalmente, a ansiedade vai embora. Por quê? Porque o sistema de defesa, ele não precisa mais atuar. Por quê? Porque você já criou mecanismos, habilidades para lidar com as situações de uma forma assertiva e segura.
aí o mecanismo de defesa não precisa mais te defender. Ele não precisa ficar mais em alerta o tempo todo, não deixando nem você dormir de noite. Então, o que eu tô falando aqui para vocês, mulherada, é esse mecanismo. Como fazer esse movimento contrário aqui dentro de mim, né? Então, nas nossas relações, a gente consegue, né? É uma chave, é um caminho para que a gente consiga diminuir a ansiedade. Deixa eu ler aqui o que vocês estão falando. Eliane, bem-vinda. Fátima, eu tenho que deixar ir. Sim. O que você precisa deixar ir, Chandra? Me conta aqui. Tia Flor, Aparecida, Cida, seria se posicionar nas relações? Sim, é uma habilidade, né, Cida? Me posicionar numa relação, né? Dar o limite, né? Então, é uma habilidade que se às vezes a gente não consegue fazer de forma assertiva, a gente fica irritada. Por quê? Porque a gente se sente invadida. A pessoa fala um negócio pra você, você não consegue dar o limite pra pessoa, né? E aí você sente que a pessoa, mas invadiu minha vida, eu nem pedi a opinião dela, já veio falar, né? Então aí você fica irritada, você não sabe por quê. Por quê? Porque nas suas relações você tá insatisfeita, você tá irritada, você tá incomodada, só que você não consegue verbalizar, só que você não consegue dar um jeito nisso. Por isso que você tá irritada, por isso que você tá incomodada, né? Então, quais habilidades eu preciso criar, né, desenvolver para conseguir dar esses limites e não, né, sentir que estou me traindo, né? Porque às vezes a gente sente isso, não é verdade? Que a gente mesmo está sendo permissiva, né? Nossa, como é que eu deixei essa pessoa falar assim comigo? Né? Nossa, como é que eu deixei isso acontecer comigo? Né? Mas aí tá bom, aí você passa por cima, né? Então a gente precisa criar assim habilidades e se fortalecer para a gente poder se defender conscientemente e não precisar que o nosso inconsciente desenvolva mecanismos como o da ansiedade, né, para nos defender, para acionar aí esse estado de alerta. Vamos lá, mulherada, ainda tem muito conteúdo aqui. Eu tô aqui com meu caderno, eu tô com vários tópicos, eu falei só um ainda pra vocês. Acho que já passou não sei quanto tempo de live, meia hora. Ai, meu Deus. Vamos lá. Estou num relacionamento que não estou feliz. Então, Chandra, é isso aí. Se a gente tá num relacionamento que a gente não tá feliz, a gente precisa, né, se fortalecer pra poder sair, se essa for a sua vontade. Né? Então, se você tá vivendo às vezes uma dependência emocional, né? Então você precisa se fortalecer, inclusive, para aguentar a ausência da outra pessoa, né? Porque quem sofre de dependência emocional, o que dói muito é a ausência, vira aquela muleta que vocês falaram aqui, né? Então eu preciso da outra pessoa, eu sinto um buraco quando a outra pessoa não está comigo, né? Por quê? Porque às vezes eu não tenho interesses na minha vida. Né? Quais os outros interesses que você nutre na sua vida? Né? Tem coisas que são só suas, tipo, o meu trabalho, o meu estudo, né? Você tem as suas coisas, os seus universos, as suas amigas, né? O quanto que você nutre isso na sua vida, né? Então a gente estava falando agora há pouco de relações sociais, de amizades, né? Então a gente precisa sim se relacionar, né? Até pra gente se fortalecer, inclusive, para conseguir, né? Isso ajuda para que você possa conseguir aí sair desse relacionamento, né? E a gente tem muita dificuldade, né, gente, em se relacionar. E naquele livro das Mulheres que Correm com os Lobos, né, que é um livro muito famoso, uma psicóloga junguiana, né, que ela traz aí alguns contos do sagrado feminino para a gente poder entender a nossa psique feminina, né, as nossas dinâmicas inconscientes. E nesse livro, é um livro assim fantástico, né, e que traz ali vários contos a respeito das dinâmicas da nossa mente, né? E em um dos contos, né, ela fala exatamente isso. A mulher selvagem, né? Porque ela traz o arquétipo da mulher selvagem. O que seria essa mulher selvagem? Né? Essa mulher que respeita os seus próprios ciclos, né? Que sabe que nós somos
inconstantes, digamos assim, né, que respeita a própria natureza, respeita os próprios sentimentos, né? Hoje eu postei, não sei quem viu aí no meu feed, hoje eu postei um depoimento de uma paciente muito querida, a Marcela, que ela fala isso, exatamente isso, né? Eu comecei a perceber os meus limites, eu comecei a perceber o que era importante para mim, eu comecei a me valorizar, né? Então essa mulher tá super selvagem, né? Então o arquétipo da mulher selvagem é esse, a mulher que consegue se perceber, né? E ela está de bem com isso. Então assim, ao invés dela ficar indo pela cabeça dos outros, do que deveria, do que não deveria, ela vai pela sua própria bússola interna, do que eu preciso agora. Porque às vezes o que a amiga precisa não é a mesma coisa que você precisa, né? Às vezes a amiga fala, faz isso, veste aquilo, e às vezes não é nem o que você quer, né? Então a gente precisa entrar em contato com o que a Clarissa Pinkola Estes, autora do livro, né, chama de arquétipo da mulher selvagem, né? Então nós precisamos entrar em contato com ela, né? Então, e ela fala no livro, quando a gente está falando desse mecanismo de defesa, né, dessa irritabilidade, dessa mulher que dá patada em todo mundo e tal, não sei o quê, ela fala o quê? Que quando a gente sofre um trauma, né, é normal, se a gente for ver, né, os lobos, né, as lobas, né, que é o arquétipo da mulher selvagem, o símbolo da mulher selvagem, né, as lobas, elas, quando elas sofrem um trauma, é normal, né, elas mostrarem as garras e os dentes para se defender. É normal, gente. Né? É natural que a gente faça isso, né? Então, se é natural, a gente não precisa se culpar, a gente não precisa se achar errada, né? De se defender, de mostrar os nossos dentes e as nossas garras mesmo, dar o limite para as pessoas mesmo. É natural e saudável que a gente faça isso, né? Então, a Clarissa fala que as lobas, né, elas fazem isso para defender ali os seus filhotes, para defender a matilha, né? Então, só que ela precisa fazer até um determinado tempo, né? A Clarissa fala isso. As mulheres que não percebem, né, qual o momento que elas precisam deixar de rosnar, elas acabam ficando, né, vazias, sozinhas, tristes, irritadas, né? Então, quanto que isso não acontece na nossa vida, não é? Às vezes a gente precisa rosnar mesmo, né? Mostrar as nossas garras, dar o limite, não deixar outra pessoa fazer o que quer, né? E tal. Então, o quanto que isso, se a gente não percebe o momento de parar, né? Às vezes a gente tende, né, a repetir esse mesmo comportamento com as outras pessoas nas nossas outras relações. E aí a gente não consegue se conectar com as pessoas, né? Que é isso, esse mecanismo de defesa, né? Que a gente entra, desse medo que a gente tem de se relacionar com os outros, né? Eu tava falando dos dentes e das garras aqui com vocês, falando dessa história da loba, né? Quem sonha com dentes, né? Teve uma outra paciente também falou para mim hoje que tinha sonhado com dentes, os dentes estavam caindo, né? Então os dentes exatamente esse símbolo que eu falei para vocês, né? Da nossa defesa. Então se você sonha que os seus dentes estão caindo, as suas unhas, coisas nesse sentido, né? Isso vem falar muito desse mecanismo de defesa que às vezes pode estar falho, né? Se você sonha com dentes caindo, alguma coisa nesse sentido, né? Então, o quanto que desse mecanismo de defesa, né, está falho em você, né? Então, a gente está falando de mecanismo de defesa aqui, mulherada, que é, né, esse mecanismo que acaba ativando a ansiedade. E o que fazer, né, para desativar esse mecanismo inconsciente dentro de nós e diminuir, né, os sintomas de ansiedade. E o caminho, né, o primeiro caminho que eu dei aí para vocês é as relações sociais, né? Peraí, vamos pro segundo, já estamos indo. Bem-vindas, deixa eu ver aqui, bem-vindas. Ana Beatriz, Maria, Paulo, Clê, Lindona, Cida. O nome do livro, Cida, Mulheres que Correm com os Lobos.
Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. É um livro assim para ler e reler a vida inteira. São vários contos, vários contos. E cada conto vem trazendo, né, um ensino muito importante, né, da vivência da mulher no mundo, né? Quais são as ciladas que as mulheres passam, né? Tem um conto lá muito bonito que fala do Barba Azul, né? Quem nunca teve um Barba Azul na vida, né? Um homem que você achava que era tudo de bom, maravilhoso, não sei o que, não sei o que, e às vezes foi um grande abusador, né? E como perceber esses sinais, né? Enfim, o livro ele traz muita riqueza, é maravilhoso, maravilhoso. Aurineide, Clê. Clê, pois é, minha filha. Assim, eles que se preparem. Eliette, Luciana, bem-vinda. Pois é, Cida, pois é. Então, mulherada, outro ponto, vamos pro segundo ponto agora, né? Que nós estávamos falando do sistema de defesa, o quanto ele nos dificulta para que a gente consiga se relacionar, né? Agora a gente vai para o segundo ponto, que eu tenho certeza, quem tem ansiedade, gente, eu tinha muito essa dificuldade. Gente, nossa senhora do céu, eu tinha muito essa dificuldade. Dificuldade de receber ajuda. Quem aqui tem dificuldade de receber ajuda? Me conta aqui nos comentários. Dificuldade de receber ajuda, gente. Quem tem ansiedade odeia, às vezes tem dificuldade, mas no meu caso eu odiava, eu não gostava de receber ajuda de ninguém, né? Aí, Cida, tá vendo? Gente, eu não gostava de jeito nenhum de receber ajuda. Como assim? Tipo, eu dou conta, para, que isso? Jamais. Não. Nossa, todo mundo, né? Sam, também. Vocês viram? Gente, não queria receber ajuda de jeito nenhum. Por quê? Receber ajuda coloca a gente nesse lugar de vulnerabilidade, né? De incapacidade, né? Como assim? Né? Eu dou conta das minhas coisas, né? Então a gente tem essa dificuldade. A gente quer fazer, né? A gente quer prover, né? A gente quer tá ali para o outro, né? Então a gente não quer receber ajuda para se colocar nesse lugar, né? De dependente, né? De vulnerável, de coitadinha. Deus me livre de ser coitadinha, não quero, né? Eu sou forte, não quero, né? E o quanto que esse mecanismo também gera ansiedade, né? Também gera ansiedade, porque se a gente não consegue receber ajuda, a gente tá nesse mecanismo de que eu preciso prover, eu preciso fazer sempre as coisas para todas as pessoas, né? Então, o quanto que isso acaba gerando ansiedade, né? Esse lugar da sensação, né? Dessa força. Né? Então, quando a gente fala dessa força, desse prover, a gente está falando também de um mecanismo masculino. Né? Entrando aqui, para quem não sabe, quando eu falo de masculino e de feminino, eu estou falando de dinâmicas mentais masculinas, né? Que é essa competitividade, né? Que é essa força de ir atrás dos objetivos, de prover, né? Então, que é uma dinâmica masculina e que nós mulheres adotamos. E tudo bem, gente, a gente adotar, faz parte. E é muito saudável, né? A gente precisa trabalhar, precisa ganhar dinheiro, enfim, faz parte. Mas a gente precisa encontrar um equilíbrio da outra dinâmica, que é a dinâmica do feminino. Qual que é a dinâmica do feminino? É essa dinâmica receptiva. Né? O símbolo do feminino é um útero que recebe. Né? Então, mulheres que não se permitem receber apoio, ajuda, são mulheres que estão muito alinhadas com o seu próprio masculino.
que ela tá muito alinhada ao seu próprio masculino? Porque às vezes a vida exigiu, né? Às vezes essa mulher precisou trabalhar, sustentar a casa, né? Ela precisou ser competitiva, né? Ela precisou desde cedo dar conta de responsabilidades. Então ela acaba atuando numa dinâmica muito mais masculina do que feminina. Então ela se sente na obrigação de prover, de dar, de sustentar o outro. E ela não se permite receber. Ela não se coloca nessa posição de receptividade. Né? Então, às vezes, alguém vai elogiar, né? Nossa, como você tá bonita. Ai, tô nada, para. Meu cabelo tá sujo. Ai, que roupa linda. Ah, é nada, é velha essa roupa aqui. Nossa, velha, lá da lojinha. É nada. Nossa, que trabalho bonito que você fez. Ficou bacana o trabalho. Nossa, é nada, nem deu tempo de eu revisar. Ficou... A gente vai se menosprezando, né? A gente vai entrando nisso. A gente não reconhece. Quem aqui tá falando? Euzinha. É assim mesmo. Pois é. Então, a gente não reconhece. Então, a gente não consegue receber. A gente não se coloca nesse lugar de receptividade. Eu recebo elogio, recebo ajuda, recebo auxílio, né? Então a gente não consegue se colocar nesse lugar de vulnerabilidade. De novo, olha o nosso sistema de defesa atuando aí, gente. De novo. Não me permito receber, não quero receber. É o meu sistema de defesa. Uma doença psicossomática que acontece muito nas mulheres quando elas estão com o sistema de defesa ativado é a candidíase. Né? Quantas mulheres não têm candidíase recorrente? Né? E às vezes aplica o remédio e nada dá jeito, e vai para um remédio e vai para o outro. Psicossomático. Né? Quando você vai ver, é uma questão emocional dessa mulher. Por quê? Às vezes ela tá se relacionando com um cara, às vezes tá começando um relacionamento, ela tem candidíase. Né? Por quê? Porque ela tá ali nesse lugar de receptividade do outro, no meu corpo. Né? E o quanto que eu realmente estou pronta para receber esse outro em mim, dentro de mim. Né? Então, lembrando, né, gente, só um parênteses aqui da psicossomática, né, pra gente não esquecer que também, se a gente não presta atenção nas nossas emoções, no nosso inconsciente, isso inevitavelmente vem para o nosso corpo, né? Então, por isso que é importante. Então, a gente olhar para essa receptividade, eu estou receptiva à ajuda, ao apoio. Eu me coloco nesse lugar ou eu estou sempre na defensiva, porque eu tenho medo, porque eu não consigo também dar o limite. Eu tenho medo da pessoa vir me ajudar e passar do limite, me invadir, me dar opinião, então eu prefiro nem... Né? Ou às vezes, a pessoa não faz do jeito certo, só eu que faço essa faxina bem, hein? Vou mandar o fulano lavar o banheiro, vai lavar errado, né? Porque só eu que sei fazer. Né? Ela tá atuando como? Como a dinâmica masculina também, né? No sentido de não aceitar e não deixar o outro também fazer a forma dele, da maneira que ele pode, da maneira que ele consegue e tá tudo bem, né? Porque a mulher que tá atuando na dinâmica masculina tem o certo e o errado. É o meu jeito certo de lavar a louça, então eu nem peço, porque senão vai colocar o copo virado de não sei o que, vai me irritar, então não quero saber. Não é verdade? Pois é, Sandra. É? Essa era Cleide, não é mais. Deixa o povo fazer, Cleide. Marilúcia, bem-vinda. Ai, que lindeza, Cida, que bom que você se deu direito, venha mesmo.
no que diz receber ajuda. Pois é, Sandra, é isso. Essa dinâmica que a gente fica do masculino. Né? E esse lugar que a gente fica, né? Certo e errado, né? Outra pessoa tá errada, porque o meu jeito é o certo de fazer, né? A general da casa. Depois não sabe por que tá com ansiedade. Né? Gente, eu tô dando risada aqui com vocês, né? Mas eu também já passei por isso, tá? Eu tô aqui rindo, né? Mas é rindo de desespero, como diz o povo, né? Porque eu já passei por isso. É a general da casa. Então, a gente ser flexível. Essa é uma habilidade. Essa é uma habilidade não, né? Essa é uma característica do feminino. Ser flexível. Gente, falar em feminino, olha que coisa mais linda. Olha isso. Olha isso. O símbolo feminino. É claro que eu vim, né? Claro que eu vim, né? Preparada hoje para falar de feminino. Olha que coisa mais linda. Da minha amiga querida, Cleide, maravilhosa. Beijo. Então, gente, esse feminino, voltando, né? Voltando. Esse feminino que a gente precisa. Ser flexível. Né? O outro faz de um jeito diferente do meu, tá tudo bem, deixa o outro, ele também tá se desenvolvendo, ele também tá aprendendo, às vezes, da maneira dele. Lavar a louça, dobrar a roupa. Mas não, a ansiosa, ela quer fazer tudo do jeito dela. Tem que ser tudo do meu jeito. Né? Não aceito ajuda. Né? Então a gente precisa, porque da mesma forma que a gente é inflexível com o outro, a gente é inflexível com a gente. A gente é chata com a gente, mandona. Né? Porque fez assim, não fez assado. Né? Então a gente precisa desenvolver essa flexibilidade, né? De aceitar o que o outro consegue fazer. Né? O que o outro consegue fazer. Isso foi uma coisa, gente, que eu aprendi a duras penas na minha vida. A duras penas na minha vida. Né? Quem me conhece sabe que eu tenho um filho, né, de 15 anos. Eu tenho essa carinha aqui, ó. Mas eu já tenho um filho de 15 anos, bem. Eu já tenho um filho de 15 anos. E o meu filhão maravilhoso, Luiz Henrique, ele é autista. E eu tive que aprender a ver a beleza, né? No que a pessoa consegue dar, no que ele conseguia dar no desenvolvimento dele, porque o desenvolvimento dele foi diferente das outras crianças, né? A gente sempre espera, né? Com 1 ano vai fazer isso, com 2 anos vai fazer aquilo, 3 anos vai fazer não sei o que lá. Mas com o meu filho foi completamente diferente. Ele saiu assim da curva completamente. E nesse processo, gente, eu tive que aprender. Essa experiência me trouxe, né? O aprender a lidar com o que o outro consegue dar naquele momento. Ele não consegue dar mais do que aquilo. E apreciar, e celebrar, e amar. Né? Eu lembro que eu ia na porta da escola, buscar ele na escola, né? E as mães ficavam, porque vai ter inglês aqui nessa escola, né? Quando que vai começar as aulas de inglês? Né? O Luiz Henrique com uns 2 anos e meio, quase 3 anos ainda não falava. E ele tinha autismo, eu não sabia até então. Desesperada, louca, né? E a mulherada, quando que vai ter inglês? Não sei o que. E eu, gente, as mulheradas querem que o filho fale inglês, o meu não fala nem português ainda. Eu desesperada, gente, o meu não fala nada, nem mamãe, ele fala ainda com quase 3 anos. Então é isso, né? A gente aceitar o que o outro consegue fazer. E tá tudo bem, né? Como eu disse, amar e acolher, né? Então a gente precisa trabalhar essa flexibilidade, né? Essa flexibilidade da gente aceitar as outras pessoas na nossa casa, né? Do que elas conseguem fazer. E com essa flexibilidade a gente também consegue ser mais amorosa, não só com as outras pessoas, mas com a gente mesma. O que eu consigo fazer hoje? Né? Acolher o que eu consigo dar. Né? Porque a gente acha
A gente se coloca essa pressão, né? Do tenho que ser perfeita, tem que sair tudo bonito, tem que sair tudo desse jeito, né? Deixar fluir mais a vida, né? Não deu para fazer, fulano vai fazer, deixa fulano fazer do jeito dele, tá bom, deixa eu fazer do jeito dele. Receber ajuda, se permitir, entrar em contato com esse vaso receptor, que é o nosso útero, que se abre, né, para essa receptividade e que não tem medo. Porque se alguma coisa acontecer, eu consigo me defender. De forma amorosa, de forma assertiva. Né? Então eu não preciso do meu mecanismo de defesa atuando ali, que é, como eu disse, o que causa ansiedade. Mulherada, vamos para o terceiro ponto. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Ah, suas lindas! Ana, bem-vinda! Clê, pois é. Obrigada, Cida. Márcia, Clê, lindezas. Pois é, gente, a gente vai aprendendo, né? Os desafios da nossa vida, né? E o mais importante é a gente ter olhos para enxergar esses aprendizados, né? E a gente conseguir ampliar isso para outros aspectos da nossa vida. Gente, vamos falar no nosso último ponto. Dessa mulher reativa, raivosa, desse sistema de defesa, né? Que vem à tona. Por que ele vem? Né? Então, a gente falou aqui, né? O primeiro ponto dessa questão da gente se fechar. Então, o sistema de defesa, ele atua, né? Para que a gente não se relacione, para que a gente não se machuque mais nas nossas relações, né? Então, a gente evita se relacionar, a gente evita estar com as pessoas, né? Porque a gente não consegue dar esses limites, né? A gente tem medo de perder o outro, enfim, foi tudo aquilo lá que a gente falou, né? O segundo ponto dessa dificuldade que a gente tem, né? Dessa dinâmica que acaba ativando o sistema de defesa, é a dificuldade que a gente tem de receber ajuda, né? Que a gente falou desse ponto de vulnerabilidade. E o terceiro ponto é a autoaceitação. A autoaceitação, quando a gente não se aceita, quando a gente não tá bem com quem somos, a gente fica irritada, a gente fica na defensiva. Né? Por quê? Quem aqui já ouviu a história do patinho feio? Né? Todo mundo já ouviu falar a história do patinho feio. Né? Quando a gente não consegue, né, se perceber, se enxergar, se aceitar na nossa verdade, aquilo lá que eu tinha falado agora há pouco, né? Ser indulgente, ser amorosa, ser acolhedora com o que surge de nós, surge do outro, com o que o outro consegue dar, né? A gente também precisa fazer isso conosco. O que eu consigo dar agora nesse momento? Quem eu consigo ser agora nesse momento? Né? Então, quantas vezes a gente já não passou por situações de rejeição na nossa vida? Que fizeram com que a gente se sentisse errada, inadequada. Né? Então, quem lembra da história do patinho feio, é isso. Ele se sentia inadequado, ele se sentia errado. Né? Porque ele mesmo não sabia quem ele era. Ele mesmo estava desconectado de si. Então ele buscava no grupo essa aceitação, que é inclusive o que vocês estão falando, né? Do medo de ficar sozinha, do medo de ser rejeitada. Buscava no grupo essa aceitação. Né, Chandra? É isso. Né? Ângela, bem-vinda. Suane, bem-vinda. Né? A gente buscava no grupo e quando a gente olha, é uma dinâmica bem adolescente, né? Os adolescentes buscam isso. Né? Eu preciso comprar o tênis tal, porque tá todo mundo usando tênis tal. Eu preciso me vestir assim, eu preciso ter não sei o que para me encaixar. Né? Então a gente busca essa aprovação através do grupo. E quanto mais a gente fica buscando aprovação através do grupo, mais a gente vai se distanciando de quem realmente somos. Porque a gente precisa deixar de lado certas características nossas para poder se encaixar, para poder ser aceita.
E aí, né, a gente acaba atuando ali naquele grupo com uma face que não é nossa, para que as outras pessoas gostem de mim, para que as outras pessoas me aceitem. E aí a pessoa, quando você pergunta, mas o que você gosta de fazer? Ah, não sei. Mas o que você gosta de comer? Ah, qualquer coisa. Quais são os seus hobbies? Gente, quantas vezes eu não atendo a mulherada aqui e pergunto, quais são os seus hobbies? Aí ela vai pensar, nossa, não tenho. Eu só trabalho, depois eu vou pra faculdade, depois não tenho. Aí final de semana eu faço comida pra deixar pra semana, lavo roupa, limpo a casa. Não tenho. Não tem. Dali, Clay, dali. Dali. Mel, bem-vinda. Tânia, bem-vinda. Márcia, bem-vinda. Beta, bem-vinda. Bem-vinda, mulherada. Pois é, Cida. Né? A gente faz isso. E aí, quem somos nós? De verdade, de verdade. Né? Então, a gente fica colocando essas máscaras para as outras pessoas nos aceitarem, para as outras pessoas gostarem de mim. E nisso eu vou me afastando do que eu quero, do que faz sentido para mim, de quem eu sou. Então, essa é uma dinâmica infantil ainda, que a gente continua atuando, que a gente continua repetindo. E é natural que a gente repita, até tomar consciência dela, né, mulherada? Que agora você está aqui comigo, tomando consciência, né? Então, vamos mudar aí essa dinâmica. Então, é normal que a gente repita. Né? É a nossa criança ferida, é a nossa menina ferida que tá ali, precisando da aprovação, precisando, né? Às vezes sofri um bullying na escola, né? Fui rejeitada, não me encaixava em nenhum grupinho, né? Eu era aquela que ficava de grupinho em grupinho, meio no grupo das esquisitas da sala. Uma paciente falou pra mim essa semana isso. Eu era do grupo das esquisitas. Tinha o grupo das tops e o grupo das esquisitas. Eu era do grupo das esquisitas. Daquela que era a última a ser escolhida para educação física. Criança é cruel, né, gente? Criança é cruel. Né? Então, o quanto que a gente não introjetou isso? Isso está dentro de nós. Essa rejeição está dentro de nós. Né? E a gente fica projetando nas nossas relações isso. Querendo que a outra pessoa me aceite, querendo que a outra pessoa me dê uma migalha de consideração. Né? Venha me dar aquilo que eu preciso me dar agora. Eu tenho condições de me dar agora. Né? Eu precisei de um determinado período da minha vida, natural, na adolescência, né, de me autoafirmar através do social. Mas esse social só me deu paulada. E agora eu tenho a escolha de continuar atuando através desse trauma, desse social que só me deu paulada. Eu tenho o poder de escolher agora. Ou não. Ou mudar essa realidade, ou ressignificar isso. Ou não repetir essas crenças que as outras pessoas me jogaram, o olhar delas para mim, que eu acabo repetindo, me olhando através desse olhar e escolher uma nova forma de me enxergar, de me tratar. Se as outras pessoas me trataram mal, eu escolho me tratar bem. Eu tenho esse poder de escolher como eu quero me tratar, de escolher como eu vou me valorizar, se eu vou me valorizar ou não vou me valorizar. Né? Então, o que a gente estava falando lá atrás na sessão, olha eu, gente. Tô achando que tô atendendo paciente aqui. Né? Na sessão, que nem eu falo, live terapia, né? É uma sessão aqui, né, gente? Então, deixa eu ler aqui o que vocês estão falando. Bora. Van, bem-vinda, maravilhosa! Suane, Cristina, pois é... Sem hobby, menina, é isso, precisa, a gente necessita. Quando a gente fala da mulher selvagem, do arquétipo da mulher selvagem, ela
o tempo todo ela está muito conectada com as suas necessidades, né? Com a sua criatividade. Gente, criatividade é tudo, né? Quando a gente fala de hobby, a gente fala de criatividade. Criatividade é tudo para você poder resolver um problema na sua vida, né? Então, putz, preciso resolver tal coisa, parece que o negócio não vai, não vejo saída. Criatividade. Se a gente ativa a nossa criatividade, a gente consegue, né, ter soluções para as coisas, achar novos caminhos. Então, o quanto que essa questão que a Sueli falou, né, do hobby, traz esse lugar. O que é o hobby? É ativar essa criança interna que existe dentro de nós e que precisa vir à tona para que a gente possa diminuir a ansiedade, que é a diversão. Quem tem ansiedade não se diverte. Mas até parece, né? Com tanta coisa para fazer, meu bem, até parece que você vai perder tempo. Gente, eu tô falando que eu já fiz isso, tá? Já pensei assim, tá? E a mulherada que eu atendo também pensa assim, né? Até parece que eu vou descansar com tanta coisa que eu tenho para fazer, ansiosa do jeito que eu tô, doida para fazer tudo, para ver se acaba logo, para ver se passa. E não passa. Né? A gente sabe que não passa. Entre nós aqui não passa não. Né? Então ela não se dá esse momento, ela não se permite o hobby. E esse caminho contrário, que é o que eu tô toda hora aqui falando para vocês. E o caminho para se livrar da ansiedade é outro. É outro. É dar ouvido, sim, para essa diversão, para essa criatividade. Então hoje eu não brinco mais de massinha, né? Hoje eu não brinco mais de massinha. Mas eu gosto de, sei lá, fazer um artesanato, de pintar, de ler um livro, de desenvolver uma habilidade, desenvolver um conhecimento que eu quero desenvolver, aprender uma técnica, que é um hobby meu. Às vezes eu trabalho num negócio que às vezes é maçante, eu precisava aprender uma outra coisa mais leve, mais gostosa, sabe? Pra fazer de final de semana, pra eu me distrair. Gente, isso é saúde mental, isso é saúde mental. Ativar, cantar, super cantar, né? Então eu preciso disso, né? O cantar, que a Cleide falou, gente, cantar é assim, é colocar a alma para fora mesmo, né? Trazer a nossa essência para fora, né? Através da sua arte, seja ela qual for. Então, o quanto é importante, né, a gente se permitir esses momentos. Saúde mental, gente. Saúde mental. Né? Tirar essas amarras do que eu deveria fazer, do que eu não faço. Se permitir fluir, né? A Sandra falou, meu hobby é ler livro, faço pintura em vidro. Maravilhosa, maravilhosa, Sandra. Maravilhosa. É isso, né? Porque quando a gente faz pintura, quando a gente trabalha a nossa criatividade, a gente tem que lidar também com, às vezes, quem faz artesanato sabe, tem que lidar... Olha, aqui, a Sandra faz sabonete, ó. Rose toca sanfona, ó, tá vendo? Gente, não é? Quem faz artesanato tem que lidar, muitas vezes, com o incômodo da imperfeição, né? Putz, não saiu daquele jeito que eu queria, né? E aí você fica, né? O que é isso? É lidar com essa aceitação do que surge, do que dá para fazer, do que tá manifestando agora a partir de mim. E nesse exercício de autoaceitação do que surge de mim, a gente amplia isso, eu começo a me aceitar em outras coisas, em outros aspectos da minha personalidade. Por isso que a criatividade, o artesanato, né, ele tem um poder muito grande de nos transformar ali na feitura do artesanato, né? Eu trabalho com arte terapia também nos meus atendimentos, né? Eu trabalho com mandalas nos atendimentos. Então a mulher, ela tá desenhando ali a mandala dela. Depois, no final, a gente vai perguntar o que você achou. Ai, não gostei disso, fico incomodada. Né? Então, a gente vem trabalhando isso no artesanato. Né? Então, gente, o hobby,
ele é maravilhoso, né? É um momento que você fica com você, que você desenvolve algo seu, particular, né? Então, o quanto que isso faz você voltar seus olhos para dentro, para suas necessidades, né? Vamos lá. Faço sabonete, verdade, autoconhecimento total, Cle. A Cleide faz mandala, gente. Ela faz cada mandala. Nossa Senhora do céu. Nossa Senhora, eu acho que você não passa por isso não, Cleide, porque suas mandalas é muito perfeita, mulher, muito maravilhosa. Acho que você não passa por isso não. Mas gente, quem trabalha com criatividade, né, passa por esses conflitos internos. Outro conflito, quem trabalha com criatividade, né, é trabalhar com os ciclos criativos, não é? Tem momento que você tá criativa, nossa, vou acontecer, e daqui a pouco, nossa, a criatividade foi embora. Não tô a fim de fazer nada, não tenho ideia, deixa eu ver aqui na internet se eu me inspiro em alguma coisa. O que é isso? Né? É o nosso feminino atuando, né? Então, quando a gente tá alinhada com o nosso feminino, a gente aceita, a gente entende, a gente não fica brigando, não. Não briga não. Não tá rolando. Não tá vindo, gente. Não tá. Né? Assim como, por exemplo, a gente tá no verão e a gente gostaria que tivesse frio. Não vai rolar. Né? Não é. Agora é o momento do verão. Né? Então a gente tá no inverno de que é sol. Não vai ter sol. Por quê? Porque nós somos cíclicas. Assim como a natureza. Você queira ou não queira. Né? Igual a lei da gravidade. Você querendo ou não, a lei da gravidade ela existe. Você querendo ou não. Você é uma mulher cíclica. Todos nós somos cíclicos. E a nossa criatividade também é cíclica. Né? Então, quando a gente está atuando no nosso feminino, de novo, mulherada, falando do feminino, né? Então, quando a gente está alinhada com o nosso feminino, a gente consegue fluir no nosso ciclo de criatividade também. Né? Então, a gente passa a não se cobrar tanto. Né? Porque eu tenho que ser criativa, porque eu tenho que fazer. E não vai. Né? Claro, às vezes eu trabalho com isso, eu preciso ter criatividade para poder produzir, para poder vender. Né? Então aceitar, que às vezes realmente eu não tô criativa agora, tô num momento que não tá rolando e tá tudo certo. É essa maleabilidade do feminino que eu tava falando para vocês, que é diferente do masculino, né? Que já pega aquela espada e já faz que nem a rainha de paus lá no filme da Alice, né? Cortem as cabeças. Né? Vamos cortar as cabeças. Vamos cortar a minha cabeça, porque eu não estou sendo criativa o suficiente. Não. Vou me acolher. Não sou criativa, não estou conseguindo. Né? Eu fluo na minha criatividade, eu fluo no meu ciclo e tá tudo bem. Isso é atuar no nosso feminino. E aí, quando a gente entra nessa dinâmica, a gente sai dessa guerra com a gente mesma. E aí a gente diminui de novo o quê? O nosso sistema de defesa. Que causa, de novo, ansiedade. Pretinha, bem-vinda, Lu, bem-vinda, Luciana Silva. Nina, bem-vinda. Então, gente, isso tem a ver com a autoaceitação. Aceitar o meu ciclo, aceitar o que eu consigo dar, aquilo lá que eu falei pra vocês, a história do meu filho. Aceitar o que eu consigo dar. O que eu consigo agora. Né? E acolher isso. Né? Mas na nossa sociedade, a gente aprendeu a ter uma performance para o outro me agradar. Né? Então, enquanto eu estou ali fazendo a performance, eu não estou em contato com quem eu sou, com o que eu preciso. Né? E aí, gente, a gente vai chegando na história, né, do patinho feio de novo, e o quanto que no momento que ele
descobre, né, a sua turma, ele consegue se reconhecer, né? Aquilo que eu tinha falado, a importância do grupo social, né? Então, importante também estar com pessoas que tenham a ver com você, o ambiente que você está. Isso tudo fortalece essa autoaceitação. Claro, a gente precisa se aceitar em primeiro lugar, mas se você se aceita e continua indo em ambientes com pessoas que não tem nada a ver com você, você vai se achar errado. Difícil, né? A gente precisa se aceitar em primeiro lugar, saber quem somos, estar alinhadas com a nossa verdade, parar de ficar fazendo gracinha para os outros, fazer performance para os outros me gostar e me querer nos lugares. Não, eu banco ficar sozinha, até eu encontrar um lugar legal, até eu encontrar amigos legais. Eu não vou me submeter a amizades tóxicas, porque eu tenho medo de ficar sozinha. Eu não vou ficar emprestando meu cartão de crédito para amiga que fica me pedindo toda hora, abusiva, pedindo as coisas emprestadas, porque eu tenho medo de ficar sozinha. Né? Então, esse fortalecimento é importante, né? Para você ter essa autoaceitação. Não, eu não gosto disso, eu quero dar os meus limites. Sim, eu vou dar os meus limites. E a partir dessa autoaceitação, quando você sabe quem você é, o que serve e o que não serve para você, de pessoas, de situações, quando você separa o joio do trigo, você está fazendo isso porque você se aceita. Porque você está do seu lado. Né? E a partir disso, você vai em busca de lugares, pessoas, grupos, cursos que tenham a ver com você, que vão nutrir quem você é. Um exemplo, eu tenho uma querida também, uma paciente muito querida, que ela é TI. Então, uma mulher que trabalha com TI, né, informática, uma mulher completamente racional, tem muito dessa racionalidade nela, né, desse masculino, né, muito intenso. Ela trabalha com processo, gente, com TI e tal. E ela começou a fazer um curso de astrologia. Deu um bug na cabeça dela. Como assim eu vou fazer um curso de astrologia? Né? Uma pessoa completamente racional. Ninguém na minha empresa pode saber. Né? E aí ela começa a se sentir errada, se sentir mal por estar fazendo um curso de astrologia. Começa, mas será que isso é meio bobeira esse negócio? Deixa pra lá, gente. Né? Acho que é bobeira isso daí. Ela vai desvalidando aquilo que ela gosta. Ela vai desvalidando aquilo que faz sentido para ela, porque a turma do trabalho é todo mundo racional e ninguém acha que isso é importante, mas faz sentido para ela faz, ela gosta, ela curte. Mas por ela estar num ambiente de pessoas que não valorizam aquilo, vão minando essa vontade dela, vão minando o tesão que ela tem de fazer aquele curso que ela super queria fazer. Então a gente precisa estar em lugares, estar em ambientes com pessoas que pensam como a gente, para que a gente também consiga se sentir confortável para poder expressar quem somos. Então é um outro caminho. Não é ir nos lugares para as outras pessoas me aceitarem e eu fazer máscara, não. Eu volto para mim, descubro quem eu sou, o que faz sentido para mim, banco certos cortes que eu vou precisar fazer na minha vida, para daí sim eu me refazer e buscar outras amizades, outros lugares que estejam mais alinhados com a minha essência. Isso é colocar os planos em prática, isso é fazer a vida andar. Porque senão a gente fica lá naquele lugar, naquele empreguinho, com aquelas amizades, com aquelas pessoas, naquele relacionamento.
né, embotando quem a gente é, com medo de perder aquelas pessoas, com medo de perder aquelas situações que nem é tão bom assim, nem é. Se você for ver, é meia boca. Né? Já dava pra você ter saído dali, ó, faz tempo, né? Então vamos reunir recursos. Reunir recursos. Né? Tô vendo que não tá legal. Então o que a gente faz? Vamos reunir recursos para mudar essa situação. Simples assim. Né? Então, o quanto que a gente faz isso, gente? Né? Então, a gente precisa tomar consciência e ir atrás. Fazer como o Patinho Feio. Porque o Patinho Feio, era que ele chegou lá, né, junto com os cisnes, ele descobriu que ele era um cisne também. Ele descobriu o seu valor. Né? Ele percebeu, e você, quando você tá com a sua turma, você se sente à vontade. Gente, é tão gostoso estar no meio de gente que você não se sente julgado. É um saco. Porque fulano tá reparando na roupa, porque fulano tá reparando no comportamento. Porque eu tenho que ficar fazendo carinha bonita, porque senão vão pensar que eu tô mal por causa de não sei o quê. Sabe? Já tem que fazer isso no trabalho o dia inteiro, né? Então, vamos buscar ambientes em que a gente possa se expressar, né? Que nem essa minha paciente, não posso falar de astrologia no trabalho, senão todo mundo pensa que eu sou doida, que eu sou paz e amor, e lá todo mundo tem que ser alinhado, correto, tá. Então, o que eu falei pra ela? Minha filha, vá fazer o teu curso e não faça só o curso, faça amizade com o povo do curso. Por quê? Porque é nessa troca que você vai vendo, putz, tem um pessoal que gosta das coisas que eu gosto, eu não sou única, eu não sou sozinha, eu sou louca. Né? Então, aquilo te reforça, aquilo te nutre. Né, gente? Então, a gente precisa, né, se entrar nessa dinâmica dessa autoaceitação. E quando a gente entra na dinâmica da autoaceitação, a gente diminui também os nossos mecanismos de defesa, porque a gente tá no controle. Né? Quando a gente tá nesse lugar de receptividade, quando a gente tá nesse lugar de autoaceitação, a gente tá no controle de tudo, a gente tá vendo a coisa acontecer na nossa vida. E é esse o meu objetivo aqui, te convidar a ter esse olhar. O que está acontecendo por trás desses sintomas de irritabilidade que eu estou sentindo? De ansiedade? O que tem por trás disso? Quais são os meus medos inconscientes que estão causando tudo isso? Né? E aqui o meu objetivo é te ensinar o caminho contrário, para a gente desativar esse mecanismo de defesa. Como fazer isso? Como a gente desativa esse mecanismo de defesa? Né? Então hoje eu trouxe três caminhos para a gente desativar. Né? Se abrir para as relações sociais, conseguir se abrir, né? Saber receber ajuda e os ambientes que a gente frequenta. Né? Então, se a gente conseguir olhar para essas três dinâmicas, a gente consegue, né, dar alguns passos aí em direção à nossa segurança interna. Né? E automaticamente a gente vai conseguindo diminuir os sintomas da ansiedade. Né, mulherada? Mulherada linda, deixa eu ver quem tá aqui. Marleide, bem-vinda. Raquel, Dayana, Thalita, Nina. Gente, quem tá aqui comigo sabe que nós estamos vivenciando a semana Dona de Si, né, da nossa jornada, e o nosso evento que vai acontecer na semana que vem, no dia 27/4, às 20 horas, o evento fechado, então não vou fazer aqui no Instagram, não vai ficar aberto, tá? Então se você quiser participar, você precisa se inscrever lá no link da bio. Gente, eu preparei 2 presentes para quem se inscrever, tá? Já para você começar a realmente colocar os seus planos em prática.
Eu preparei o primeiro presente, né, que é uma análise de crenças primárias. Então, tudo aqui que a gente está falando, né, são todas crenças que nós temos a nosso respeito, né, aquilo lá que eu falei do bullying, né, então, essa questão de querer ser aceita, são todas crenças inconscientes que nós carregamos fruto da nossa construção, né? Da nossa família, da nossa escola, da nossa igreja, da nossa sociedade, de todos os lugares, de todas as pessoas que nós passamos, né? Então a gente precisa olhar para essas crenças boicotadoras, né? Porque é aquela coisa, eu tenho um monte de plano, mas eu não consigo colocar em prática, eu me auto-boicoto. O que é isso? São crenças limitantes que nós temos no nosso inconsciente, né, que estão ali te impedindo de avançar, que estão fazendo com que você sinta, né, tenha os sintomas de ansiedade, né, são todas questões inconscientes. Por isso que você tá aí no seu dia, né, fazendo suas coisas, daqui a pouco vem aquele medão que te atravessa e você fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Tava bem e agora eu tô aqui com esse medo, né, uma coisa ruim, uma angústia. Então, tudo isso, né, gente, é sintoma de ansiedade, assim como a insônia, né, a gente não conseguir dormir, ter às vezes um sono muito leve, né, sentir que não descansou, que não aprofundou, os pensamentos acelerados, tudo isso são sintomas de ansiedade, né, e a ansiedade, ela é a ponta do iceberg, né? A gente tem ali as causas da ansiedade que são muito mais profundas, né? E são inconscientes. Então, o meu trabalho aqui é te ajudar a identificar os motivos, as raízes que estão fazendo com que você desenvolva os sintomas de ansiedade, né? Então, eu trago aqui para vocês, né, esses insights, porque a partir do conhecimento é que lá no dia a dia é que você vai conseguir colocar em prática, né, mudar o seu comportamento, mudar a sua visão, né, a visão que você tem a seu respeito, né, conseguir colocar os limites no seu dia a dia, né? Então, o nosso trabalho aqui é trazer consciência, é trazer educação, né, para que você possa tomar posse realmente do seu mecanismo, conhecer o seu inconsciente, conhecer os seus mecanismos internos, né, porque não nos é ensinado isso na escola, nossa família também não nos ensina isso, né, até porque eles não sabiam disso. Então, o meu trabalho aqui é esse, né, fazer com que você tome consciência desses motivos pelos quais você tem ansiedade e te tornar muito mais segura, né? Muito mais realizada, muito mais produtiva, feliz, né, gente? Produtiva, realizadona no que tá fazendo, delícia, que a gente falou dos hobbies, né? Então, fazer esses momentos de pausa, né? A gente precisa se nutrir, a gente precisa se cuidar, né? Então, por isso que eu criei essas duas ferramentas de presente para vocês. A primeira, então, é a análise de crenças limitantes. Então, se você for lá no link da bio, você se inscreve, você baixa ele. E o segundo presente é um e-book, onde você vai aplicar os exercícios que você fez no primeiro exercício no e-book, né? O Porquê Não Acredito em Mim, onde ali eu vou te trazendo muito mais reflexões, né? Assim como essas que eu trouxe hoje, para você ir pensando, refletindo o que realmente, identificando, né? Que é o principal, quais são as crenças que estão me boicotando, me limitando, né? E a partir daí a gente começar a colocar, a substituir, a ressignificar, né, a nossa mente, porque, gente, é possível, a gente pode fazer isso, é só ter o conhecimento dessas técnicas, dessas habilidades, que a gente consegue sim, né, melhorar, se sentir mais segura, mais fortalecida, mais assertiva na nossa vida, né, e aí, mais dona de si, né, e aí, consequentemente, o nosso sistema de defesa não precisa mais atuar e a ansiedade vai diminuir, porque eu mesma sei lidar com a minha vida, eu mesma sei me defender, sei me colocar, sei me posicionar da maneira correta, porque eu tô muito alinhada com quem eu sou, eu tô muito de bem com quem eu sou, com a minha essência, com a minha verdade, eu gosto de quem eu sou. Eu aprecio quem eu sou, me acho uma pessoa interessante, por isso que eu não preciso me defender.
porque eu estou segura em quem eu sou, né? Então, é isso que eu quero, nesse lugar que eu quero que você chegue, que você sinta, né? Porque quando a gente chega nisso, o nosso sistema de defesa não precisa atuar. Mulherada, muito obrigada pela participação de vocês, pela companhia. Tomar posse, Cida, é isso, tomar posse de quem eu sou. Lira, Luciana, bem-vinda, boa noite. Irandi, Chandra, exatamente, Cida, crenças limitantes. Crenças limitantes, gente. É isso, mulherada, obrigada pela companhia de vocês, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no nosso evento, se inscreva, entre no grupo do WhatsApp, lá eu vou mandar para vocês as informações, né, do nosso evento, conteúdos exclusivos, vão para o grupo. E estamos juntos, continuamos aqui na nossa semana Dona de Si, juntinhas, para que a gente consiga se fortalecer aí e se sentir muito mais realizada, muito mais segura e muito mais produtiva. Obrigada, Clê, que bom que você gostou, Xan, lindona, que bom. Lindeza, Rosângela, obrigada, mulherada, um beijo para vocês, uma boa noite, bom descanso, vamos se permitir, né, o nosso descanso, nosso repouso. Um beijo!